Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e a gente vai falar sobre estratégia e planejamento. Bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou dar para ver direitinho. Então, a gente vai começar abordando primeiro o conceito de estratégia. Peraí, maiorzinho, mas nem tanto. Para entender o que é o planejamento em si, é necessário observar a estratégia, uma importante ferramenta que os gestores precisam ter conhecimento, sendo fundamental para que possam realizar um bom planejamento e continuarem no mercado. Luke, 2009, diz que a estratégia é um termo militar para descrever o plano do general na disposição e na manobra de suas forças, tendo como objetivo a derrota do exército inimigo. Conforme Steiner, a palavra estratégia surgiu da língua grega strategos, relacionado com a questão militar, e significa a arte do general, ou seja, um general em comando ao seu exército. A estratégia é a maneira de observar o futuro. Metzenberg diz que está relacionada com as decisões, de forma a planejar as ações para atingir os resultados esperados. Wozniak e Rezende apontam que a natureza da estratégia pode ser observada na competição com o objetivo de encontrar a melhor posição possível para que consiga combater as ameaças ou então conquistar benefícios por meio delas. Oliveira deixa claro que a estratégia é o meio mais adequado para o alcance dos objetivos, metas e desafios, de uma forma diferenciada, além da importância de ter sempre em mãos estratégias alternativas caso haja alguma alteração no decorrer do percurso. Metzenberger, Astrand e Lampel, 2010, complementam dizendo que a estratégia é uma manobra, um truque específico das organizações para que elas continuem a enganar seus concorrentes no mercado em que estão inseridos. Envolve muitas formas de pensamento e ela é realizada em diferentes níveis corporativos. Porter resume que uma estratégia efetiva assume uma ação ofensiva ou defensiva, de modo a criar uma posição defensável contra as forças competitivas. Depois a gente vai falar um pouco sobre essas forças competitivas de Porter. O autor procura estabelecer o problema da estratégia como função da busca do posicionamento competitivo, onde a empresa deva buscar uma posição única e inatingível face a seus concorrentes no mercado em que atua, de forma a garantir o seu melhor desempenho. Segundo o próprio Porter, estratégia significa conceber um posicionamento exclusivo e valioso que envolva uma gama de ações. O método clássico para a formulação da estratégia discute as razões pelas quais a estratégia explícita é importante para uma companhia e elenca as metas da empresa, bem como as políticas que seriam necessárias para realizar o cumprimento das metas. Herrero Filho, ao abordar o trabalho de Michael Porter, coloca ainda que uma empresa somente conseguirá ter um desempenho superior em relação aos seus concorrentes se conseguir uma diferenciação com relação a eles. E para isso é preciso que a empresa lide com as 5 forças que determinam a concorrência nos diversos setores da economia. Para a elaboração dessa estratégia competitiva ótima, o estrategista deve envolver 4 fatores básicos que limitam aquilo que a empresa pode realizar com sucesso, conforme apresentado na figura 2. Essa é a figura 2, ó. Figura 2, contexto em que a estratégia competitiva é formulada. Os limites internos da estratégia competitiva, de acordo com a visão de Porter, são os limites internos, pontos fortes e pontos fracos, quando comparada à concorrência, os valores pessoais da organização, que são as razões pelas quais os principais executivos ou os proprietários desejam ter o negócio. Já os limites externos são determinados pelo meio ambiente em que a empresa está inserida, sendo definidos como as expectativas da sociedade e as ameaças e oportunidades do meio ambiente. Então, aqui é formulada a estratégia competitiva. Internamente, a gente tem os pontos fortes e fracos da companhia. E a gente tem
também os valores pessoais dos principais implementadores, que seriam, né, quem tem a empresa, quem deseja a empresa, os proprietários e tudo mais. A gente tem os fatores externos, as ameaças e as oportunidades, né, as oportunidades econômicas, técnicas, e a gente também tem as expectativas mais amplas da sociedade. Qual é a finalidade de existir essa empresa na nossa sociedade, né? De acordo com o autor, analisar o contexto em que a estratégia competitiva é formulada permite criar uma união de finalidades, metas e objetivos, e as políticas ou meios ou táticas que propiciam o alcance desses objetivos por meio de planejamento. Então, a gente viu aqui, nesse momento, várias definições de estratégia, né? Pensando aí na questão das empresas, das indústrias, né? É uma coisa bem completa e bem complexa. E aí, a gente tem aqui uma primeira questão para reflexão, para vocês colocarem aí no caderno de vocês, no material que vocês usam para anotar, é para você defina com suas palavras os conceitos de estratégia, o conceito, né? O conceito de estratégia para pensando na área cultural. Tá? Eu vou deixar essa questão para reflexão aqui e
Bom, gente, essa pergunta realmente ela é um pouco complexa, né? O que seria o conceito de estratégia, né? Estratégia na área cultural, né? A gente pode colocar aí as nossas reflexões, mas a gente tem de uma forma bem definida, né? Como criar essa posição em que a gente consiga estar potencializando os nossos pontos fortes, minimizando os nossos pontos fracos. Como a gente pode aproveitar que a gente esteja maximizando, né, as nossas oportunidades, minimizando as nossas ameaças e atendendo tanto aos valores pessoais das pessoas que estão, né, envolvidas, quanto também a essas expectativas mais amplas da sociedade. Essa é uma estratégia ótima, uma posição ótima, né, em que você consiga fazer tudo. Na vida real, dificilmente um gestor ele consegue estar inserido nessa estratégia competitiva ótima, né? Geralmente esse gestor ele vai estar sempre pendendo, né? Eu até vou pegar um aqui. Imaginar que isso aqui, né, é a estratégia da empresa. Em determinados momentos, ela vai estar mais para os seus fatores internos, vai estar atendendo mais os valores pessoais. Em determinados momentos, ela vai estar mais preocupada com os fatores externos, depois com as expectativas da sociedade. Então, essa estratégia ótima, né, essa posição ótima, ela é uma posição difícil de ser atingida. Não é impossível, mas é uma posição difícil. Então, depois que a gente entende, né, essa questão da estratégia, a gente vai passar, então, para o planejamento, né? Então, aqui a gente falou, né, de acordo com o autor, analisar o contexto em que a estratégia competitiva é formulada permite criar uma união de finalidades, metas e objetivos, políticas ou meios e táticas que propiciam o alcance dos objetivos por meio do planejamento. Bom, então agora vamos falar sobre o planejamento. O planejamento ele surgiu dentro da administração científica com o gráfico de Gantt, entre 1917 e 1918. Seu objetivo era planejar, né, o objetivo do gráfico, a produção bélica e proporcionar ganhos competitivos. Depois de vários anos de estudo, o planejamento sofreu diversas influências de diferentes áreas do conhecimento e no momento atual existem definições diversas de diversas obras e diversos autores. Conforme que Kevenato coloca, o planejamento é uma ferramenta importante, sendo utilizado em diversas atividades e nas empresas, e a função administrativa que vem em primeiro lugar, pois realizando um bom planejamento é possível determinar e analisar quais são os objetivos esperados, possibilitando detalhar planos e modelos para serem seguidos da melhor forma possível. Esse planejamento tem como objetivo propiciar aos gestores, juntamente com a equipe, uma ferramenta com várias informações para que eles possam tomar as melhores decisões possíveis, o que, de acordo com Dion e Fava, antecipa possíveis mudanças internas quanto externas. Essa ferramenta está inserida em um processo que envolve uma forma de pensar, surgindo indagações que virão por meio de questionamentos sobre o que fazer, por que fazer, como será feito, quando, quanto custará, quem fará e onde será realizado esse planejamento. Esses questionamentos devem ser analisados e respondidos para que assim seja possível colocar em ação o planejamento em questão. Drucker coloca que o planejamento ele não está fundamentado em decisões futuras, mas sim em decisões do presente que implicarão no futuro. Por isso, é de extrema importância analisar todos os fatos, as possíveis mudanças que podem ocorrer com o passar do tempo, justamente para que no futuro seja possível continuar com o planejamento que foi proposto. E o planejamento, ele não é algo isolado, ele é sim um processo que possui ações interrelacionadas e interdependentes para alcançar objetivos que foram estabelecidos.
E esse processo, conforme Oliveira, é mais importante do que o resultado final propriamente dito, que é um plano desenvolvido pela empresa. Então, aqui eu vou colocar já a nossa questão para reflexão número 2, em que a gente fala aqui uma coisa que muitas pessoas gostam de falar, que a gente ouve muito, né? Na sua opinião, você acha que o planejamento engessa ou orienta a companhia, a empresa? Muita gente pensa assim que o planejamento ele vai engessar aquela organização, aquela empresa. Então, por isso que não faz nenhum planejamento. Mas na sua opinião, você acha que o planejamento ele vai engessar ou ele vai ser um guia para a empresa? E justifique essa resposta aí nessa questão para reflexão. Se quiser colocar nos comentários, também pode colocar. Bom, gente, muitas pessoas, elas têm essa opinião, na minha visão, opinião equivocada a respeito do planejamento e da organização. São pessoas que falam assim, que não vão planejar, não vão se organizar, porque o que adianta? A gente se planeja, vai lá e acontece uma pandemia, a gente se planeja, as coisas mudam muito de lugar, né? A gente se planeja e tudo muda, né, o tempo todo.
E, mas mesmo assim, as coisas, o planejamento ele não é uma coisa engessada, igual muitas pessoas acreditam, sabe? Ele é uma coisa que a gente faz um plano, né? A gente estabelece uma estratégia, a gente se orienta, mas não significa que é algo que a gente esteja realmente, é, como que eu falo assim, engessado. A gente não precisa estar engessado, né? São orientações, é um rumo, é um norte. Se as coisas mudarem, a gente vai mudar também e vai alterar esse planejamento. Mas quando a gente não faz um planejamento, a gente vive deixando a vida nos levar. E quando a gente vive deixando a vida nos levar, muitas vezes a gente acaba perdendo realmente o rumo da vida e o tempo passa, a sua organização, né, às vezes vai ter sucesso, às vezes não, mas o planejamento ele é uma ferramenta muito importante. Então, aproveitando esse tema, né, do planejamento, eu vou compartilhar com vocês uma palestra do TED. Não sei se vocês já ouviram falar. A TED é uma organização sem fins lucrativos que ela tem o objetivo de compartilhar ideias por meio de talks, né, em português, conversas. Esses talks, elas são umas palestras mais curtas, né, mais eficazes, para chamar a atenção para um único tópico. E eu queria compartilhar com vocês a palestra do Ari Walsh, acho que fala desse jeito. Ele é conhecido aí como futurista. Ele fala muito sobre o planejamento, ele fala muito sobre desenvolve muito esse conceito de longo prazo, uma caixa de ferramentas estratégicas para construir o futuro das empresas. Ele fala muito sobre isso, tem tudo a ver com o tema, tem tudo a ver com esse tema do planejamento, né? Ele é um americano, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, é um americano, e ele realmente ele vê essas questões futuras. Mentira, ele é um mexicano. E ele fala, né, gente, nós não temos controle sobre tudo, mas sobre o que a gente tem controle, a gente precisa ter um planejamento estratégico e ações da nossa parte. E isso pode influenciar vários futuros possíveis, né? Todos nós vamos tentar ultrapassar aí esses desafios. Eu vou compartilhar um trecho, apenas o início da palestra dele, que ele fala, não vai ser a palestra toda, é um resumo. Ele fala de 3 maneiras de você se planejar para o longo prazo. Vou compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo. Para a gente poder discutir um pouquinho isso antes de dar continuidade aqui. Está dando certo.
Gente, acho que não deu muito certo. Vou tentar compartilhar novamente, que acho que ficou travado. Peraí. Tentei colocar aqui, acho que tentar agora.
E aí, gente? Vou botar isso aqui. O que vocês acharam da palestra? Uma palestra curtinha, né? Mas, mas ela vem muito trazer essa visão a respeito do planejamento, né? Que a gente não pode mais, enquanto grupo cultural, trazendo aqui para a nossa realidade, né? Se planejar somente para o próximo projeto, para o que eu vou fazer agora que esse projeto acabou, o que eu vou fazer agora que eu realizei essa entrega, que eu fiz esse show, que eu fiz essa peça, que eu fiz, enfim. A gente não pode mais ter esse pensamento de curto prazo. A época desse pensamento de curto prazo, que era suficiente saber o que você vai fazer pelo próximo ano ou pelos próximos, né, meses, é uma época que já passou, porque as coisas andam muito rápido. A gente tem que pensar em qual o propósito da nossa organização, para que e por que a nossa empresa existe. Então, é algo muito mais profundo, algo muito mais necessário de se falar, do que simplesmente se falar, vamos fazer um planejamento, né? Igual muito se é dito desse jeito, né? E a gente às vezes vive apagando incêndios, né? Apagando pequenos incêndios todos os dias, resolvendo esse problema e qual o próximo problema e qual o próximo problema. E por isso a importância do planejamento, para que a gente saia aí dessa rodinha do hamster que ele mesmo colocou na palestra. E eu acho muito interessante a gente ter essa reflexão com uma pessoa que é especialista, uma pessoa que gosta, uma pessoa que está ali muito interessada mesmo, certo? Eu vou colocar aqui, então, novamente, né, o nosso arquivo aqui, com a parte do planejamento. Vamos dar continuidade aqui, né? Planejamento estratégico, de acordo com Oliveira, ele é um processo administrativo que traz uma sustentação metodológica para que seja possível estabelecer o melhor caminho a ser seguido pela empresa, interagindo com fatores que não são controlados, agindo de uma forma diferenciada e inovadora. Não é fácil, né? O autor afirma que geralmente é de responsabilidade dos níveis mais elevados da empresa e que realizam tanto definição dos objetivos quanto os cursos de ação e estratégias e devem ser seguidos durante todo o processo, sem esquecer das funções internas e externas. Quando a gente fala dos grupos culturais, geralmente a gente não tem essa divisão, né, tão em níveis hierárquicos, né? Aí a gente tem o presidente e a gente tem o nível mais operacional, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as outras formas de planejamento, mas é muito importante que todos os artistas, que todos que estejam integrados, o que aconteceu? Que eles estejam familiarizados com essa questão do planejamento estratégico. Pereira complementa dizendo que o planejamento estratégico é também um processo político,
porque ele envolve interesses, poder, conflitos, e a sua introdução geralmente sofre resistências por causa da mudança. O ser humano, né, gente, a gente é muito avesso a mudanças. A gente se apega a quando a gente já está confortável. E o planejamento estratégico, como ele envolve esses interesses, ele geralmente vai trazer mudanças. E as pessoas, elas têm uma dificuldade com a mudança. O planejamento, ele precisa que todos os envolvidos se comprometam, senão ele não vai funcionar. E por isso que ele é um processo tão complexo e de adaptação entre o ambiente e a organização. Eu falei para vocês que a gente vê essas questões dos tipos de planejamento. Os níveis hierárquicos dentro da empresa, eles distinguem-se em 3 tipos, numa empresa convencional. O planejamento estratégico, o tático e o operacional, que estão demonstrados nessa figura. Então, vamos ver. O nível estratégico são as decisões estratégicas, a gente faz planejamento estratégico. Nível tático, decisões táticas, planejamento tático. Também é conhecido como nível gerencial. E o nível operacional, as decisões operacionais, o planejamento operacional. O que acontece? Vamos pensar, por exemplo, num grupo cultural de dança. É um grupo em que metade dos integrantes, dos dançarinos, são os fundadores e metade são aquelas dançarinos que são contratados para realizar, né, um espetáculo de dança. As decisões estratégicas, elas vão ser feitas por esses dançarinos, no caso, que são os fundadores. Porque eles que sabem qual que é o espetáculo que eles querem, eles que sabem qual espetáculo que vai estar mais adequado à época, né, daquela organização, daquela companhia, ao que é o desejo de futuro deles e tudo mais. Mas aí, para montar esse espetáculo, eles vão precisar de diversas decisões gerenciais, né? Decidir esteticamente tudo e fazer tudo isso ser realizado. Por exemplo, quem estiver planejando o espetáculo, vai decidir esteticamente a iluminação, o figurino, a sonorização, como vai ser feita, mas ele vai precisar de um gerente, que é a pessoa que vai fazer os orçamentos de iluminação, de sonorização, que vai ir até a costureira, figurinista, etc, etc. Um gestor. E aí a gente tem um nível operacional, e esse nível operacional, ele é o quê? São os ensaios, ele é a parte de pôr a mão na massa. Então, fica fácil a gente entender desse jeito, que podem ser, e geralmente nos grupos culturais, são as mesmas pessoas, tem pessoas que participam desses 3 momentos. Não é como numa empresa que você tem o presidente, depois você tem o gestor e depois você tem o operador. Não é isso. Aqui, né, o CEO, o CFO, tudo lá em cima. Aí depois você tem os gestores, depois você tem os analistas. Geralmente é assim, né? No grupo cultural, as mesmas pessoas, geralmente, elas vão estar em todas. Mas não são todas que vão estar em todas, né? Podem ter os atores convidados, os dançarinos convidados, pode ter ali uma pessoa que é da sua equipe que cuida do atendimento aos alunos, se vocês prestarem algum tipo de curso, enfim. Então, aí é interessante vocês entenderem que desse jeito que está aqui é de um jeito bem tradicional, mas a gente pode entender no grupo cultural que é de uma outra forma, tá? Então, o que ele vai falar? Para que não haja dúvida sobre o planejamento estratégico em si, o autor ele traz outros 2 tipos de planejamento, né? Que é o planejamento tático, que tem como objetivo aperfeiçoar alguma área e não a empresa como um todo, que ele vai decompor os objetivos, as estratégias e as políticas que o planejamento estratégico estabelece, e é desenvolvido pelos níveis intermediários, com a principal função de utilizar com eficiência os recursos disponíveis para alcançar os objetivos propostos. O planejamento operacional é uma formalização das metodologias para implementar resultados específicos em áreas funcionais da empresa. Ele coloca, né, que geralmente ele é elaborado por níveis organizacionais inferiores. Isso não é uma empresa tradicional, porque são atividades do dia a dia da empresa, que são o foco básico. E o Pereira complementa dizendo que é preciso lembrar que o tático e o operacional devem estar em sintonia com o todo maior, que é o planejamento estratégico.
Ou seja, não faz sentido nenhum você ter um planejamento estratégico que diz uma coisa, um planejamento tático que fala uma coisa oposta e um operacional que faz uma terceira coisa. Tudo tem que seguir uma linha. E quem define essa linha é justamente o planejamento estratégico. Eu vou colocar aqui a questão para reflexão número 3. No seu grupo cultural, quem são as pessoas responsáveis pelos níveis estratégico, tático e operacional? Se vocês quiserem compartilhar nos comentários, pode compartilhar. Ou se vocês quiserem anotar somente no caderno de vocês, pode. Daqui a pouquinho a gente volta, que a gente vai falar sobre as etapas do planejamento estratégico.
Bom, gente, nós vamos dar continuidade aqui, então. Deixa eu falar aqui agora sobre planejamento estratégico, as etapas do planejamento estratégico. Quando a gente fala sobre etapas do planejamento estratégico, é importante a gente entender que não existe uma única forma de se fazer isso, né? Existem vários conceitos, várias metodologias que vão, cada uma a seu modo, abordar quais são as etapas de planejamento estratégico. Nós vamos usar a metodologia de Pereira aqui nesse curso, e eu vou finalizar nesse momento a aula, e na próxima aula a gente vai detalhar essas etapas, tá bom? Até a próxima!